Olá, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, especialmente os leigos da comunidade luterana São Paulo, mas também quem mais estiver nos assistindo. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema: reanimação ao longo da jornada. Eu tenho um livro de devoções chamado Ergue a Tua Vida. E nesse livro de devoções Ergue a Tua Vida, tem uma delas que tem o título, um título um tanto estranho: Cristo é meu Samatanga, reanimação ao longo da jornada. É o seguinte, conta-se que na Índia, nas trilhas das montanhas, existem muitos lugares, os belvederes, os lugares de descanso, de contemplação, onde os viandantes ou os peregrinos podem se reanimar ao longo da jornada. E na linguagem deles, o nome desses lugares de descanso, de contemplação, é Samatanga. E daí surgiu o costume de os cristãos da Índia dizerem assim: Cristo é meu Samatanga. Queridos amigos, nós estamos numa época bastante difícil e em toda essa quarentena, aliás já passaram mais de 60 dias, parece que há grandes indícios de que nós estamos meio longe ainda do final. Aliás, alguns dizem que a parte mais complicada ainda está por vir. Não se sabe ao certo o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu me lembrei assim dessa história de caminhar nas montanhas, comparando também esse momento com isso e comparando a nossa vida com isso. Quem faz escalada sabe que muitas vezes a parte mais íngreme, chegar no pico de um morro, a parte mais difícil é justamente no final. Vai se subindo, subindo e de repente vem uma parte bem mais difícil ainda. E isso coincide com o momento em que aquele que está andando já está bastante cansado. Justamente quando ele está mais cansado, vem a parte mais difícil. Talvez alguém de nós esteja se sentindo mais ou menos assim. Por isso que eu trago esse tema, reanimação ao longo da jornada. Cristo é aquele que me reanima, ou como dizem os hindus, cristãos hindus, Cristo é meu Samatanga. Por que eu preciso de forças e ser sempre de novo fortalecido? Porque eu, como cristão, continuo com minhas fraquezas. Todos nós somos pecadores, todos nós temos nossas falhas, precisamos constantemente de arrependimento, de perdão dos pecados, e todos nós somos fracos, e todos nós somos tentados a desanimar ao longo da jornada, e somos também tentados pelo diabo, pelo mundo que nos rodeia e pela própria carne pecaminosa, a abandonar a nossa luta cristã, a nossa vida cristã, o nosso seguir a Cristo. Por isso, eu trago para vocês hoje um texto especial de Apocalipse, que eu quero ler daqui a pouco, que eu acho que nos ajuda muito nessa reanimação da jornada. É Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 20. Vou pegar a Bíblia aqui. Aqui nós temos o relato de João. João é aquele que está, o autor de Apocalipse, que teve as visões de Apocalipse, a quem o Cristo glorificado, o Cristo cuja subida ao céu nós lembramos no dia da ascensão, o Cristo que está à direita do Pai, que governa, que reina, que é o nosso advogado. Esse Cristo aparece numa visão a João lá na ilha de Patmos, no mar Mediterrâneo. E o relato que eu trago é o seguinte: Apocalipse 1, versículos 9 a 20, uma visão de Deus. Eu sou João, irmão de vocês e unido com Cristo,
tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, primeiro dia da semana, então num domingo, fui dominado pelo Espírito de Deus. E ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro as igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro, 7 lâmpadas de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E aqui extremamente confortador para João e para nós. O seguinte: Cristo glorificado aparece ao João, e na mão direita ele tem as 7 estrelas, os 7 anjos, os 7 mensageiros. São os pastores, os líderes espirituais da Igreja de Cristo. 7, o número de 7 lugares, também é um número simbólico da totalidade, de toda a Igreja. Na mão direita ele sustenta, ele carrega, ele ampara os pregadores do Evangelho. E ele está no meio dos 7 candelabros, luminárias ou lâmpadas, que são as igrejas. A comunidade de São Paulo e tantas outras comunidades cristãs são esses candelabros. E Jesus está no meio deles, ele anda no meio deles, ele está com eles. E as igrejas são formadas por pessoas, membros, por vocês que nos assistem. Jesus está ao lado de cada um de nós. Ele carrega a cada um de nós, ele carrega tanto os pregadores, os mensageiros, quanto todos os membros. Eu lembro ainda então a palavra de Mateus 11, 28, o convite de Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E a promessa de Jesus, antes de subir ao céu, Mateus 28, 20, último texto do Evangelho de Mateus, a promessa de Jesus, o Cristo que foi para junto do Pai, mas prometeu estar conosco. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, se nós precisamos nesse momento dessa virose, coronavírus, nós precisamos de reanimação ao longo da jornada, lembremos dos cristãos hindus: Cristo é essa reanimação, Cristo é meu Samatanga. Amém? Obrigado pela atenção.